Peguem suas Bíblias, abrem Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2, nós vamos ler os versos 12 a 17. Esse trecho bíblico vai nos dizer o seguinte. Verso 12: Escreva esta carta ao anjo da igreja em Pérgamo. Esta é a mensagem daquele que tem a espada afiada dos dois lados. Conheço o lugar onde você vive, a cidade onde está o trono de Satanás. Ainda assim você permanece leal ao meu nome. Recusou-se a negar a sua fé em mim, até mesmo quando Antipas, minha testemunha fiel, foi morto onde vocês vivem, o lugar de habitação de Satanás. Contudo, tenho contra você algumas queixas. Você tolera em seu meio pessoas cujo ensino é semelhante ao de Balaão, que mostrou a Balaque como fazer o povo de Israel tropeçar. Ele os instigou a comer alimentos oferecidos a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, há entre vocês alguns que seguem o ensino dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, ou virei subitamente até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vitorioso darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca, e nela estará gravado um nome novo que ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe. Aleluia. Hoje nós estamos dentro da nossa série Que Igreja Somos Nós? Estamos diante da igreja de Pérgamo. O tema dessa ministração é Pérgamo, fidelidade em situações adversas. E eu começo com uma história para nós refletirmos. Imagine-se na antiga cidade de Pérgamo, uma cidade importante na Ásia Menor, conhecida por seu famoso Templo de Zeus, uma cidade antiga e influente, uma metrópole majestosa e culta, um centro de poder e saber, repleta de templos imponentes e de uma atmosfera impregnada por espiritualidade pagã e pelo culto ao imperador romano. Em meio a esse ambiente hostil, uma pequena comunidade de cristãos permanece fiel. Uma pequena comunidade vivendo literalmente onde está o trono de Satanás. Referências muitas práticas idólatras e ao culto a César. Algo visto como afronta direta à fé cristã. Imagine-se caminhando pelas ruas de Pérgamo, sentindo o cheiro de incenso queimando nos altares pagãos e ouvindo vozes que cantavam louvores a deuses falsos. Nesse contexto desafiador, a igreja precisa se manter firme em sua fé. Um dos nomes marcantes desse grupo foi Antipas, chamado por Jesus de minha testemunha fiel, o qual foi morto entre vós. Imagine a tensão de declarar Jesus é o Senhor em público, quando todos ao redor ecoavam César é o Senhor, sob pena de morte para os dissidentes. Antipas não vacilou. Ele preferiu morrer a negar a sua fé, tornando-se símbolo de coragem, lealdade em meio ao horror. No entanto, entre a bravura e a fidelidade, brotava um perigo sutil. Uma parte da igreja começava a tolerar ensinos e práticas contrárias ao evangelho, como as doutrinas de Balaão, idolatria, imoralidade sexual, corrupção por interesses mundanos. E dos nicolaítas, que pregavam maior tolerância com o pecado. Jesus, o Senhor da igreja, vê a situação e decide enviar uma carta aos irmãos em Pérgamo. Em sua carta, mistura elogio e advertência.
Aprova a perseverança, elogia a fidelidade, mesmo diante da perseguição e martírio de um dos membros fiéis, mas exige arrependimento firme contra qualquer cumplicidade com o erro, advertindo sobre o perigo da idolatria e da imoralidade. Ou ele mesmo traria justiça com a espada afiada de dois gumes, ou seja, a sua palavra justa e penetrante. Essa igreja está inserida em um contexto de casamento com o mundo e o paganismo. Retrata cristãos que são tentados a comprometer sua moralidade e sua lealdade a Deus. Queridos irmãos, ao olhar para esse texto e ao meditar no tratamento de Jesus com essa igreja, eu me vejo plenamente nesse contexto. Não me vejo plenamente como pessoa. Precisamos olhar para essas mensagens como igreja, comunidade e também como pessoa. Mas eu vejo as características da igreja atual. Eu vejo as características da igreja europeia. Uma igreja não só europeia, mas mundial, mas que nós enxergamos com bastante ênfase por aqui. Eu vejo uma igreja que está negociando os seus valores. Uma igreja para que, em nome de ser bem vista, em nome de ser aceita, está tolerando pecados, está se equivocando com engodos, enganos que são atribuídos e que, para não ser inconveniente, ela está se rendendo a isso. Diante dessa característica, Jesus envia uma carta para essa igreja, mostrando há uma parte entre vocês fiel, há uma parte entre vocês firme, há uma parte entre vocês, a exemplo da minha testemunha fiel Antipas, que não se corrompe, mas também há entre vocês os que estão transtornando os princípios. Também há entre vocês os que estão tolerando pecados. Já ouviram dizer no nosso entorno pessoas com aquele vocabulário assim: veja bem, não é bem assim. É mais ou menos isso que acontecia na igreja em Pérgamo. Essa carta retratada, registrada por Jesus, mostrando a polaroide que ele tira dessa igreja, traz para nós alguns aspectos teológicos importantes, 3 pontos centrais para analisarmos. Fidelidade é um ponto teológico central, necessário para todo crente, necessário para toda igreja. Perigo da conformidade e promessa aos que vencem. Quem gosta de promessa? Gostamos de promessa, mas temos que tomar cuidado para não estarmos conformados. Com relação à fidelidade, Jesus valoriza aqueles que perseveram mesmo nos ambientes hostis. É muito comum nós sermos levados à moda do hino mundano, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Muitos estão se deixando levar. Mas não só no contexto mundano, muitos no contexto eclesiástico, no contexto cristão, também estão abandonando sua fidelidade. Mas o ambiente onde Jesus encontra fidelidade, ele aprova. Um ambiente onde a cultura e o poder pressionam para que nós vemos abrir mão de princípios eternos, mas nós dizemos não, o Senhor aprova. Será que o Senhor está te encontrando hoje como uma testemunha fiel? Será que o Senhor está nos encontrando hoje como crentes Antipas, testemunhas fiéis diante dele? A igreja de Pérgamo, ela é chamada a permanecer fiel a Deus, mesmo em meio às pressões do mundo. Quantas vezes sentimos esse impulso? O pastor acabou de falar aqui que ambientes como esse de louvor e adoração trazem para nós batalhas. E realmente eu fiquei pensando, será que é bom mesmo que nós não vejamos? Porque se víssemos, talvez fôssemos mais temerosos.
se víssemos as garras malditas do inferno, se ouvíssemos mais nitidamente o rugido do leão do falso leão, que está tentando nos tragar, talvez fôssemos mais prudentes. Mas o mundo está constantemente nos impulsionando para o engano, para a mentira. Mas o Senhor está dizendo, você está de parabéns por se manterem fiéis. Nós precisamos nos manter firmes em nossa fé. Essa é a fidelidade. Mesmo quando tudo parece impossível, nós precisamos continuar dizendo, o Senhor reina, como lemos o Salmo 93. Mesmo quando tudo ao nosso entorno parece dizer não, nós precisamos dizer, o Senhor reina. E Ele está no controle de todas as coisas. Queridos irmãos, fidelidade, fé, é o que realmente distingue os filhos de Deus, a igreja de Jesus. Fidelidade é o que realmente nos torna luz para o mundo. Quando é que uma pessoa lá no mundo, lá no trabalho, te distingue? Quando alguém diz, não conte uma piada perto dele, porque ele não gosta dessas coisas. Não fale esse assunto, não mostre essas fotos para ele, para ela, ele não gosta. Aqueles que olham para nós e são capazes de dizer, ele ou ela é de Jesus. Não é isso que dizem? Não é isso que fazem? Isso, queridos, é o que realmente nos distingue, nossa fidelidade. Agora, quantos estão fazendo concessões? Quantos estão abrindo brechas? Quantos vão dizer, não, nada a ver, deixa eu ver aí. Não, vem aqui, vamos conversar. Espera aí, deixa eu saber o que vocês estão falando aí. Mas o Salmo 1 vai dizer, maldito o homem que se assenta na roda dos escarnecedores. Então Jesus está procurando, está enfatizando e está aprovando uma igreja fiel, o crente fiel. Portanto, fidelidade é necessário nós. Ninguém pode ser 90% fiel. E ninguém pode ser nem 99% fiel. Vocês gostariam, irmãs, de estarem casadas com um homem 99% fiel? Pastor, que seria um homem 99% fiel? Vou te dar um exemplo. Aquele que só transgride quando o mês tem 31 dias. Então ele vive 30 dias fiel. Se tiver o mês só 30 dias, ele é fielzão. Mas o mês que tem 31, no 31º, ele dá uma vacilada. Que tal? Não existe fidelidade de 99%, queridos. E muitas vezes nós queremos negociar nossa fidelidade diante de Deus. Deus, é só isso aqui, é só um pouquinho, mas é só isso aqui. Mas Deus, Ele aprova, Deus, Ele elogia crentes fiéis. Não importa a pressão, não importa o problema, não importa a adversidade, não importa o cenário mundano, o que nos distingue é a nossa fidelidade. E o que é que nos leva à fidelidade? O que a fidelidade nos leva? A não nos conformarmos. E essa é uma outra questão apontada para essa igreja. Tome cuidado para não se conformar. Porque, queridos, essa igreja, ela estava negociando pequenos compromissos. Ela estava negociando falsos ensinamentos. Não, mas é só uma coisinha aqui. Isso não tem nada a ver. Isso não implica em salvação. Quem é que disse? Quando nós estamos transgredindo a palavra de Deus. Quantas pessoas estão trazendo normalização para o pecado? E o critério ele é tão profundo, ele é tão maligno, que quem quer andar nas veredas antigas, às vezes se sente culpado. Você fica pensando, será que eu sou mauzão? Será que eu sou tão crica? Será que sou eu que sou tão pesado? Mas não, queridos. Esse é o tipo de gente que Deus aprova. Quem não negocia. Diga para o seu irmão, não negocie com o pecado. Não negocie com o diabo. Não negocie com as trevas. Porque são pequenas fissuras, pequenas brechas que vão trazer problema para o alicerce. Então, toda estrutura se compromete quando nós fazemos pequenas concessões. Então, não se conforme. Não aceite na sua vida, não aceite na sua família, não aceite na sua casa, não aceite na sua igreja concessões para o pecado.
concessões para o engano, concessões para a mentira. Mas além de fidelidade e o cuidado com a conformidade, o Senhor diz que tem promessas para aqueles que se mantêm fiéis. E ele vai dizer nessa carta que aos fiéis e arrependidos, ele vai ter um maná escondido. O que é o maná escondido? É uma provisão celestial, indicando vida verdadeira. É o pão que alimenta, é o pão que desce do céu. Mas não só isso, ele também diz que vai ter uma pedra branca com um novo nome. E o que significa esse novo nome? Sinal de absolvição, identidade transformada, uma identidade em Cristo, exclusiva para aqueles que perseveram. Porque essa pedra só está lá no final. Esse novo nome só está lá no final. Então essas promessas, queridos, são para nós um lembrete de que a fidelidade a Deus traz recompensas eternas. A fidelidade a Deus não vai apenas te abençoar nessa jornada terrena. A fidelidade a Deus é o nosso passaporte para estarmos eternamente com Ele. Amém, queridos? Então não negocie. Não negocie com o inferno. Não negocie com o pecado. Não negocie com o mundo. Não negocie com a carne. Ah, mas é só um pouquinho. Ah, mas é só. Você sabe que pecado, queridos, você sabe que o engano, a mentira, é como uma coceira. Não é verdade? Quem já sentiu coceira aqui? Você sabe como que funciona. Às vezes você até sabe, não posso coçar. Não posso coçar, que eu não posso mexer nisso, não posso. Quer ver um negócio maluco? Você já teve coceira de frieira, né? Aquela que dá no meio do último dedinho ali? A hora que você tira o sapato depois de um dia inteiro de trabalho, aquela bota fedida, aquele chulezaço, e aí você tira aquele dedo branco, né? Aí tá aquele meinho ali, tá uma coceira, aí você fala assim, se eu começar vai dar ruim. E aí você fala assim, mas só um pouquinho. Se lascou. Sim ou não? Quem é santo aí para saber que eu tô falando é verdade? Porque tem uns anjos aqui que vão falar assim, não, eu não, nunca. Amados, você sabe que quando começar, vai ser gostoso. Não é gostoso? Ah, você sente aquela, que gostoso. E vai coçando, e coça, e coça. E tem aqueles mais nojentão ainda, que dá aquela coçada e ainda dá aquela cheirada, assim, e ele volta e coça. Só que aí daqui a pouco, aí os inteligências artificiais vão dizer que não, eu nunca, imagina. Não, eu nunca. Ótimo, querido. Ótimo. O meme não é para mim, é para todos que fazem isso. Queridos irmãos, qual que é o resultado disso? Qual que é o resultado? Você está coçando, gostoso, gostoso. Daqui a pouco você já invadiu a pele o termo pro subcutâneo. E aí já começa a sair uma aguinha. Aí se acomode a adversidade. Jesus tira foto daquele cenário da igreja em Pérgamo e ele diz: não se modelem a isso. Não se acomodem a isso. Por isso cabe muito bem aqui para nós o que o apóstolo Paulo vai dizer para os irmãos em Roma, no capítulo 12, no verso 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2 é basicamente o resumo da orientação de Deus para a igreja em Pérgamo. Ele está dizendo, não se modele. Não se modele. A provação vem, a tentação vem, a adversidade vem. Não aceite isso na sua vida. Não caia nessa cilada. E por que o Senhor nos fala sobre isso? Porque a fidelidade é essencial em meio às provações. A fidelidade é essencial em meio às pressões que o mundo nos apresenta. E aí, queridos, a imoralidade, a idolatria são perigos frequentes tentando se infiltrar, principalmente no nosso contexto de igreja. Imoralidade e idolatria.
Queridos, nós nunca vivemos um tempo tão terrível onde a igreja é tomada por ídolos. A igreja de Jesus, a igreja evangélica. Às vezes a gente pensa, não, lá outra igreja lá, eles adoram o santo, adoram não sei o que, adoram não sei o que lá. Mas hoje nós somos idólatras de coisas semelhantes. Levantamos nossos ídolos. Fazemos de um cantor gospel, muitas vezes profano, mas porque se diz gospel, fazemos dele um ídolo. Erguemos homens porque são responsáveis por ministrar a palavra de Deus e nada tem a ver com eles, comigo, conosco. E levantamos, o santo homem de Deus. Não, queridos. Isso é engano. Isso é engano. Não é assim que funciona. Sim, temos santo homem de Deus para a glória do Senhor. Mas eles não são dignos de serem adorados, reverenciados como muitos o fazem. Então a igreja de Pérgamo, ela é alertada exatamente sobre perigos que estavam se infiltrando na igreja. E quando perigos estão se infiltrando na igreja, uma das primeiras coisas que começam a acontecer é que a simplicidade da revelação bíblica, ela é substituída por contextos complicados, por mistérios, credos humanos e adoração de criaturas. O que o apóstolo Paulo fala em Romanos 1:25. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Meu irmão e minha irmã, se tu começar a frequentar um lugar que tem muito sistema, tem muita coisa oculta, que tem muita coisa, é seita. Porque a igreja de Jesus é luz. A igreja de Jesus é porta aberta. A igreja de Jesus é isso aqui, palavra escancarada. Não tem seleção, não tem acepção de pessoas. Quando tu começa a participar de núcleos gospel, evangélico, cristão, que, olha, nós temos um grupo especial aqui. Igrejas hoje têm área VIP, meus irmãos. Igrejas hoje têm áreas VIP. Isso é maligno, amados. Isso é maligno. Isso o Senhor recrimina. O que uma igreja aprovada vive é a simplicidade da revelação bíblica. Jesus te ama, quer que nos amemos uns aos outros, vivamos a realidade dele. É isso que ele quer. Nos revela segredos que são praticáveis, nos mostra situações que modelam nosso caráter, mas não coisas obscuras, não adorações estranhas. Por isso que até, muitas vezes é enganoso esse procedimento que muitos fizeram muito antigamente também, e alguns continuam fazendo. Vamos para o encontro com Deus. Mas ninguém pode falar o que acontece aqui. Que besteira, queridos. Que besteira. Que besteira. Que besteira. Tu foi, irmão, tu foi transformado? Foi. Tu tem que ir também, querido. E o que aconteceu? Aconteceu isso, isso e isso. Você precisa passar por isso também. Agora, quando você começa... veja bem, é que eles falaram que não pode falar. Irmão, que besteira é essa? Que luz é essa? Que igreja é essa? Participou disso? Pois. Porque os três amigos lá da igreja falaram assim, é muito bom, mas não falaram. Pois. Qual é a necessidade disso? Que estratégia é essa? Quando a palavra de Deus é luz, vem. Tem profundidade lá. Lá a gente trata isso em santidade, libertação, cura, mas vai no profundo. Tu tem que ir lá, fala o que é. Fala o que é. Não vamos falar, não vamos... vamos fazer um negócio, mas não vamos contar para ninguém. Isso é seita, irmãos. Isso é o ocultismo. Ocultismo. Quem esconde coisas está praticando ocultismo. A palavra de Deus é liberação. E depois que eu ouvi, eu contava. Pronto. Você quebrou o ciclo. Quebrou o circuito. Quebrou o circuito. Queridos, diante disso, cuidado para não dificultar o que é simples.
Sabe, por isso que eu sempre digo, nós precisamos nos mover no profético, nós precisamos nos mover no profundo de Deus, mas o profundo de Deus é uma revelação simples. Por isso que esse negócio até começa a cair por terra em descrédito do movimento pentecostal, de manto, terra, raio, fogo, x, pará, paré, papá, papá, papá. E aí, o que acontece? As pessoas se assustam com isso. Se assusta com isso. Quando você pode vir, é claro, queridos, eu creio, vocês sabem muito bem, em línguas, em profecia, creio em tudo, pratico tudo, vivo tudo. Porém, meus irmãos, é muito mais simples eu chegar para alguém e dizer, querido, querida, Deus está me mostrando algo. E nem é vir com toda aquela pompa de, eis que eu te digo porque estou recebendo, estou tendo uma visão. É até dizer, olha, eu estou treinando a ouvir Deus. Você pode ter muita experiência já, mas chega para mim, olha, eu estou treinando a ouvir Deus. E eu sinto que Ele está falando algo comigo com relação ao seu coração. Isso aqui faz sentido para você? E pá, libera. Meu Deus, irmãos, isso é profético, isso é profundo, mas é simples. Simples, vocês estão entendendo? Então, não torne difícil o que é simples, não torne complicado a revelação da palavra, mas esse é o contexto de igrejas que estão transtornando o processo. Agora, uma outra coisa que o Senhor vai estabelecer aqui, dizendo para nós, para não se acomodar, é não cair no sistema da adoração, da idolatria, que o mundo nos propõe. Esse foi o erro de Israel. Acatou a idolatria dos povos que eles suportaram entre eles. Cuidado, meu irmão, tu está aqui para fazer a diferença. Você não está aqui para assumir, para consumir da idolatria deste povo. Você está aqui para fazer a diferença. Aonde Deus te coloca é para fazer a diferença. O Senhor, Ele combate a idolatria, a doutrina de Balaão. E o ensino básico de Balaão era confundir assuntos espirituais e morais com interesses materiais. Pega essa, meus irmãos, mas pega com clareza. O ensinamento básico de Balaão era confundir assuntos espirituais e morais com interesses materiais. Uau! Uau! É o que mais nós vimos na atualidade. O que mais nós vimos. Não confunda interesses materiais. Não confunda o seu ego, não confunda a sua ambição negativa com as coisas de Deus. Não, não. Esse é um erro que o Senhor combate aqui. Agora, uma outra coisa que ele diz, não se acomode, adequando o que é mundano para dentro da igreja. Não adeque cultos pagãos com cultos cristãos. Nós vivemos uma herança disso, queridos, muito danosa há muito tempo, há muitos séculos. Contando uma história para vocês, no início do 3º século, houve uma coalizão da igreja cristã com os ritos pagãos, com a conversão, entre aspas, de Constantino. Ele declara o cristianismo como religião oficial do império e, sob pena de morte, de perseguição, então as outras religiões começam a atribuir ícones cristãos para as suas próprias liturgias. Por isso hoje nós trazemos muito disso. Muito do que a gente, festa junina, festa não sei do santo, não sei das quantas, festa não sei do que, é tudo vinculado a idolatrias, a paganismo, a coisas que no passado foi sincretizado. E assim que passou a viver a religião cristã naquela época. E infelizmente trazemos muito disso ainda hoje, mesmo pós-protestantismo, mesmo pós-reforma. Então, meus irmãos, o Senhor ele está dizendo, tome cuidado.
vigia, não se misture. Não se misture, não aceite. Nós somos chamados para ser kadosh. Nós somos chamados para serem santos. Mas, desde esse tempo, a mistura e a convivência de pagãos com cristãos foi abortando, obscurecendo a consciência da igreja. Então, era difícil manter uma distinção. Por isso que hoje a gente vê certas coisas e fala assim, mas isso é igreja ou é um centro espírita? Ah, mas isso é igreja ou é um ocultismo maldito? Por quê? Foi sincretizado. E aí, queridos, era cada vez mais difícil manter a distinção entre a igreja e o mundo. E hoje parece que nós estamos voltando para isso. Está difícil de saber quem é e quem não é. Está difícil entender o que é uma balada mundana ou uma balada gospel. Está difícil entender. Mas Deus está chamando-nos para quê nessa noite? Não se amoldem. Não se conforme. Não aceite. Tem muita pressão para isso. Tem muita força para isso. Mas nós estamos ouvindo uma palavra. Não se modele. Eu quero perguntar para você, que igreja queremos ser? Que igreja somos nós? Então, meus irmãos, nesse contexto que há muitos anos vem se perpetuando, a corrupção vai tomando conta, o engano vai tomando conta, a divisão vai tomando conta. Percebem? Agora, o Senhor ele vai dizer para nós o seguinte: além de não se acomodar à adversidade, ele vai nos chamar a reconhecê-lo na adversidade. Reconheça o Senhor, porque no meio da adversidade ele se apresenta. No meio da adversidade que Pérgamo estava vivendo, ele vem e se apresenta. E ele se apresenta como? Ele se apresenta como justo. Ele diz que é aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. O que ele está dizendo? Ele está dizendo, eu tenho justiça para fazer. Eu tenho uma palavra de verdade para liberar neste lugar. Aleluia. E é isso que o Senhor está dizendo para nós essa noite. Deus tem uma palavra de verdade para liberar para este continente. Deus tem uma palavra de verdade para liberar para esta nação. Então não se modele, ouça e reconheça o Senhor. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. O julgamento do Senhor é invencível. O julgamento do Senhor é feito com um grande discernimento. Hebreus 4:12, vinculado a isso, a essa forma como o Senhor se apresenta, ele diz, eu sou o que tem a espada de 2 gumes. E Hebreus 4:12 vai dizer, pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Aleluia. Sabe o que Deus tem para esse tempo? Sabe o que Deus tem para essa geração? A palavra dele. Você está perguntando para Deus, Deus, o que eu tenho que fazer? Pregue a palavra. Deus, mas qual que é o meu papel? Anuncie a palavra dele é justiça. Então ele vem e diz, me reconheça, porque eu sou o justo, eu tenho a ferramenta que você precisa. Use a palavra. No ambiente de idolatria, no ambiente de devassidão, no ambiente de imoralidade, ele está dizendo, eu tenho a espada de 2 gumes. Usa a ferramenta do Senhor, queridos. Mas ele também se apresenta para dizer, eu sou um Deus de detalhes. E meus irmãos, eu vou dizer para você, Deus conhece cada uma das obras que estamos fazendo. Deus conhece cada detalhe da nossa vida. Deus sabe o que estamos fazendo de bom, o que estamos fazendo de ruim. Para a igreja em Pérgamo, ele vem e diz, estou vendo que vocês, mesmo vivendo em um contexto pagão, não negam a sua fé em Cristo. Como nós já vimos, a cidade de Pérgamo, ela erigiu um santuário para adoração ao imperador romano, tornou-se o centro da religião pagã, mas mesmo ali, haviam pessoas que não se renderam. Nesse ambiente hostil da Europa, você vai se render ou você vai fazer a diferença? Você vai se render ou você vai cumprir o propósito que Deus estabeleceu para a sua vida?
Então o Senhor diz, eu estou vendo que vocês permanecem fiéis mesmo nesse contexto, havia essas pessoas lá. Mas ele também diz, eu estou vendo que vocês estão fazendo de ruim. Então vocês estão sustentando a doutrina de Balaão, que era comer coisas sacrificadas aos ídolos, praticarem prostituição. Tudo isso estava acontecendo ao entorno, envolvendo a igreja. Ele diz, eu estou vendo que existem os que sustentam a doutrina dos nicolaítas, que era também envolvida em idolatria e prostituição. E aí nós vemos que o que era obra em Éfeso, em Pérgamo é doutrina. Meu Deus, meu Deus. Então tome cuidado, tome cuidado. Primeiro, não se amolde. Segundo, reconheça o Senhor. E terceiro, ouça o Senhor na adversidade. Ouça o Senhor. Porque Ele está dizendo, arrepende-te. Ele está também para essa igreja dizendo, mude a forma de pensar. Transforme a sua atitude. E para isso é necessário arrependimento, meus irmãos. Correção de rota. Porque sem arrependimento, a alternativa é o uso da espada. E a espada do Senhor é juízo. O Senhor está dizendo, arrependa-te antes que eu venha com a minha espada. Que tal, queridos? Será que não está na hora de tomarmos posicionamentos mais acertados? E aí ele diz, assim como ele está dizendo para as outras igrejas, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E aqui entra o nível da promessa. Aqui entra o nível que todos nós queremos estar. Mas ninguém vai estar no nível da promessa enquanto não exercer fidelidade, enquanto não exercer não acomodação. Ninguém vai estar no nível da promessa enquanto não se posicionar em arrependimento, em ouvir a Deus. Mas aquele que ouve, ele diz, vai ter maná escondido. O pão que desce do céu. É a nossa comida espiritual. É Jesus, é a vida de Jesus nos encaminhando para a eternidade. Ele é o nosso alimento. É isso que nós precisamos, meus irmãos. Quando ele diz, vocês receberão o maná escondido, ele está dizendo sobre um privilégio ímpar que tem os fiéis, os perseverantes, de serem admitidos à festa messiânica, chamada de bodas do Cordeiro. Quer entrar para a festa, meu irmão? Quer entrar para a festa, minha irmã? Tem que perseverar. Tem que ouvir o Senhor. Tem que andar em retidão. Não se modele. O mundo vai dizer para nós, tem que trabalhar mais, tem que ganhar mais, tem que fazer mais, tem que produzir mais, tem que isso mais, tem que... não, você tem que mais. Está nos afastando do reino. Está nos afastando da vontade de Deus. Mas o Senhor diz, o fiel come o maná escondido. E depois ele diz que ainda há uma pedrinha branca, um seixo branco. Isso indica, queridos, nova identidade. Isso indica aceitação. Isso indica que nós somos totalmente aceitos por Jesus. Ele está nos dando uma pedra branca. Na antiguidade, existia a pedra branca, que significava aceitação, e tinha a pedra preta, que significava rejeição. E o Senhor está dizendo, vocês têm uma pedra branca. Tem um novo nome escrito. Aleluia. Meus irmãos, vocês vão pagar o preço. Caro. Caro também. De nunca conhecer esse novo nome. Vocês vão aceitar o engodo das trevas, do pecado, para te impedir de nunca saber a verdade de quem você é. Porque um novo nome indica a nossa nova identidade no Senhor. Indica a nossa nova vida no Senhor. É o nome que nós seremos chamados no céu, aleluia. Então fica tranquilo, porque se tu gosta do seu nome aqui, eu não gosto, não tem problema. No céu nós vamos ter um novo nome, aleluia. E com certeza ele é esplêndido, ele é sublime, ele é maravilhoso. Então é essa a realidade que nos é apresentada com relação a essa igreja de Pérgamo. Vamos
nos modelar ao sistema, à idolatria, ao engano, vamos modelar as doutrinas bíblicas ao nosso bel prazer, ou vamos aceitar a dureza, sofrer a perseguição, sofrer a luta, a batalha, para sermos aprovados no fim. Portanto, nessa noite, meus irmãos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E o Senhor está dizendo: arrependa-te. Arrependa-te. Seja um vencedor. Desfrute das maravilhosas promessas do Senhor. Que nós possamos aprender com essa igreja, que sermos fiéis a Deus em meio às adversidades e não nos conformarmos com o mundo, é a única forma de vencer e alcançar as recompensas eternas. Não se renda, não negocie, não se venda para este mundo, não se venda para o pecado. Busque pureza de fé, busque a presença do Espírito Santo, vença as tentações, permaneça firme. Diga para o seu irmão: permaneça firme. Aleluia. Essa igreja, ela estava, conforme diz o texto bíblico, onde estava estabelecido o trono de Satanás. Hoje, o mundo ainda apresenta tronos de Satanás. Lugares e ambientes onde a fé e os valores cristãos são constantemente desafiados pela cultura dominante, pelo apelo ao relativismo moral. Existe uma pressão forte para nos conformarmos, uma pressão para diluir nossas convicções e ajustar a verdade. Temos até pastores de igrejas renomadas dizendo: a Bíblia precisa ser atualizada. Meu Deus! Tamanha é a pressão para isso, numa tentativa de agradar a maioria. Isso está acontecendo por todo lado, no trabalho, nas relações sociais, na política, nas redes digitais. A maior vitrine para tudo isso, o maior instrumento, o maior trono de Satanás, infelizmente. É onde ele está mais sentado atualmente. É onde ele domina nossas crianças, nossos jovens, adolescentes e também nossos velhos, nossos homens e mulheres. Não é só um problema de jovem e adolescente, não. Está muito longe de eu ser só. Então, queridos, nós olhamos para essa história da igreja de Pérgamo e surge para nós um chamado emergente, um chamado poderoso, que nos chama primeiro: seja firme. Seja firme como Antipas. Não troque a verdade de Cristo por seguranças, vantagens passageiras. Não troque, não negocie sua vida com Deus por um conforto passageiro por aqui. Pague o preço, sofra o que tem que sofrer para se manter fiel ao Senhor. Então, seja firme. Um chamado para nós de examinarmos-nos continuamente. Olhe para você nesse momento e pense onde você possa estar tolerando pequenas concessões, seja em pensamentos, seja em escolhas, seja em associações. E nunca se esqueça que um pouco de fermento leveda toda a massa. Com quem tu tem andado? Quem tu tem dado muito ouvido? Quem é seu sócio? Quem é seu parceiro? Quem é seu amigo? Quem é? Nós temos um chamado para o arrependimento. Queridos, em nome de Jesus, arrependa-se facilmente. Arrependa-se facilmente. Pare de ser velho turrão, velho encrenqueiro, rabugento com a sua alma, na sua alma. Vou pensar, vou avaliar. Cara, descobriu que está errando, vai lá e conserta. A palavra de Deus aí te mostrou a Polaroid, falou: aqui tu está errado, vai pro joelho agora, não espera amanhã. Arrepende-se.
Porque arrependimento é o caminho de restauração e promessa. Cristo, ele oferece perdão e uma nova identidade àqueles que decidem resistir o pecado, mas serem abertos a perdoar. Não importa quão intensa seja a pressão externa. Nós recebemos um chamado a acreditar. Acredite. Acredite que a transformação verdadeira não é resultado de se adaptar à cultura. Não é nos tornando bonzinhos que nós vamos ser uma igreja relevante. Não é nos tornando acessíveis, botando luz, fazendo balada gospel, evento gospel, não. Nós vamos fazer a diferença santos, sendo santos. Nós vamos fazer a diferença nos separando, nos consagrando. Jovens farão a diferença quando eles saírem por essa terra e um bando de jovens perdidos em trevas verem a luz de Cristo. Não é pelo igualar-se, não é pelo atrativo, é pelo quanto tu carrega de Deus. Quanto você carrega de Deus. É isso que faz a diferença. É a permanência na fidelidade ao evangelho genuíno que faz a diferença. Mesmo com o custo de ser incompreendido, rejeitado ou até perseguido, não importa. Não importa. Que sejamos perseguidos pela nossa santidade, que sejamos perseguidos pela nossa justiça, a justiça de Deus manifestada em nós. Então, meus irmãos, pergunte-se, qual nome você quer ouvir de Jesus no final de tudo? Você quer ouvir filho bendito? Aqui está seu novo nome. Ou você quer ir para a escuridão direto? Quando o Senhor disser, você, né, João? Não vou nem falar vocês aqui, tá bom, irmãos? Para não comprometê-los. Você, né, João? Esse era o seu nome lá na terra, não é? Esse era o seu nome na vida passada aí, não é? Sim. Então, João, aqui tinha a sua pedrinha branca, mas eu só posso te dar a preta. Você foi rejeitado. Apartai-vos de mim, malditos, porque eu nunca vos conheci. Meu Deus. Meu Deus. Qual nome você quer ouvir de Jesus? O que carrega comigo o rótulo dado pela cultura ou o novo nome que só Cristo pode conceder àqueles que vencem? Aqui tu era top, né? Aqui você era o maneiro, você era o legalzão, você era o bom, você era... Isso só te dá direito a uma pedra preta. Mas a fidelidade, a justiça, pagar o preço para se manter firme, vai te dar uma pedra branca. Aos que vencerem, darei como prêmio o maná escondido. Também darei um seixo branco, no qual está escrito um nome novo, que ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe. Aleluia. Aleluia. Queridos irmãos, que a coragem dos fiéis em Pérgamo nos inspire a permanecer firme em meio à pressão, buscando sempre viver à luz da palavra, aceitando, no fim, a aprovação que realmente é importante. Por quem você quer ser aceito e aprovado de fato. Fique de pé, queridos, e tome decisões.